Paisagem e sua importância no estudo do espaço geográfico. Então, o tema de hoje ele é muito importante para a geografia. Ele se trata de paisagem. E toda vez que falamos em paisagem, o que vem a nossa imagem também é uma paisagem. Mas para a geografia, sempre imagens bonitas. O conceito de paisagem ele é muito mais aqui. Profundo. Essa paisagem do deserto do Atacama. Então, toda vez que imaginamos ou pensamos na palavra imaginar paisagem, o que vem na nossa cabeça é esse tipo de imagem. Então, a paisagem ela trata-se de um conjunto de elementos naturais e elementos culturais. É por meio das paisagens que temos o primeiro contato com um lugar que ainda não conhecemos. E é observando-as com atenção que podemos identificar e interpretar características importantes destes locais. Por exemplo, se eu quero viajar, eu vou numa agência de turismo e me interesso por uma determinada região. O que o agente de turismo vai fazer? Ele vai me mostrar imagens, fotos de paisagens daquela determinada região, do qual eu posso me agradar ou não. Então, eu estou tendo, através dessas paisagens, o primeiro contato com um lugar que eu não conheço, mas eu quero ir. Ok? É mais ou menos como funciona, também tem essa função as paisagens, de nos permitir o primeiro contato com um determinado local. As paisagens elas representam ou apresentam elementos naturais e elementos culturais. Então, aqueles construídos pelas ações das sociedades. Então, tem os elementos naturais construídos ou formados pela natureza e eu tenho os elementos culturais produzidos ou construídos pelo ser humano. No espaço geográfico aqui eu tenho vários elementos. Eu tenho elementos naturais nessa paisagem, eu tenho elementos culturais. Aqui eu tenho uma abundância nessa paisagem de elementos culturais. Eu tenho aqui também uma abundância de elementos culturais. E essa imagem? Essa imagem se refere a um plantio de eucalipto. Então essa imagem é uma imagem de elementos naturais, mas só que não. Eucalipto aqui ele foi plantado, ele foi cultivado, então ele deixa, apesar de ele ser natural, ele foi o que? Ele foi manipulado, modificado e colocado nessa região. Então ele acaba sendo o que? Um elemento cultural. As pessoas e atividades econômicas, como as grandes cidades, esses elementos construídos estão presentes de forma bastante característica. Quando eu olho para uma imagem dessa, eu vejo que totalmente, a sua maioria absoluta de elementos construídos ou elementos culturais. Apesar de estar olhando essa imagem aqui, essa imagem, apesar de ter alguns elementos que poderiam ser considerados naturais, como as árvores e como esse lago, eles são considerados elementos construídos. Por que elementos construídos? Porque essas árvores foram plantadas e esse lago foi construído. Então, isso não foi uma ação direta da natureza, mas uma ação indireta do ser humano. Aqui sim eu tenho uma paisagem natural. Dentro da paisagem natural, eu não vejo nenhum elemento construído pelo ser humano.
Aqui eu tenho uma imagem mista. Então eu tenho aqui no fundo, ó, elementos de uma paisagem natural, e aqui eu tenho elementos construídos pelo ser humano. Então aqui eu tenho dois mistos, ou misto. Tem a mistura entre elementos naturais e elementos aqui culturais. É uma imagem que representa elementos naturais. A imagem da floresta amazônica também representa isso, elementos naturais. A adaptação humana a variados tipos de ambientes somente foi possível em virtude do uso de técnicas. Então, é essas técnicas que vão possibilitar ao ser humano ele ter o que? Desenvolvido o que? Então, o uso da técnica vai possibilitar o ser humano ter desenvolvido o que? Condições para se adaptar a regiões aqui é o ambientes extremos, é o cultivo no deserto, e vou mostrar agora para vocês. Então, como que um país conseguiu desenvolver um cultivar no meio do deserto? Foi através de quê? De tecnologia, o desenvolvimento de técnicas. Não só possibilitou deles cultivar, mas eles morar nessa região. Uma região que outrora era o quê? Um deserto improdutivo. Então eles conseguiram fazer isso através do quê? Da interferência do ser humano em áreas extremas. Né? Sem essa interferência, sem o uso dessas técnicas, seria impossível ele estar morando ou cultivando nessa região. Essas transformações nas paisagens, que influenciam as características culturais dos grupos humanos, também são realizadas com grande intensidade por povos originários. Aí trata-se de povos nativos ou indígenas dos diversos continentes que, cada qual à sua maneira, mantém seus modos de vida próprios e muitas vezes suas línguas originais. Nem por isso, entretanto, devemos pensar que são imutáveis, ou que não interajam com outras culturas e tecnologias modernas. Vamos abrir um parênteses aqui. A modificação em paisagens, antes dos europeus chegarem em determinado local, já tinham sido modificadas. Se nós pegarmos aqui a América como exemplo, e pegamos aqui 3 impérios, os astecas, os maias e os incas, que eram o quê? Povos nativos ou indígenas evoluídos com uma sociedade complexa, diferente das demais sociedades tribais. A gente pode ver que eles modificaram demais o ambiente onde eles moravam. Eles construíram verdadeiras cidades. Então acontece, há um pensamento muito restritivo de achar que povos indígenas eles não tinham capacidade de se desenvolver, ou que até hoje eles não têm a capacidade de se adaptar a novas tecnologias, novas culturas, e faz com que indigenistas, né, que são agentes aí que acham que os índios não devem entrar em contato com os outros povos, ou que o contato com outros povos seria muito ruim para essas tribos, eles não conseguem imaginar que para povos desses eles têm que se desenvolver, eles têm que se interagir para que eles também possam sobreviver às mudanças. Como podemos sobreviver às mudanças se não conseguimos se adaptar a elas? Confinar povos indígenas, né, não é a maneira correta de achar que eles vão sobreviver. Então, e temos também em mente que esses povos indígenas são como qualquer outro ser humano. Eles são adaptativos. Eles conseguem adaptar a ambientes. Se eles conseguiram sobreviver
até hoje com o uso de técnicas bem restritivas, o que ele não faria com as tecnologias já estabelecidas? Então é dispensar. Né? Se queremos confinar os indígenas para sempre em aldeias, ou permitir que eles possam a cada dia mais se interagir com os demais. Estamos vendo aqui um indígena com um smartphone tirando foto de uma luta tradicional da tribo. Então, quem disse que eles não têm essa capacidade de se adaptar à nossa tecnologia? Quem disse que não tem a capacidade de se adequar a outras culturas? A preservação da sua cultura vai depender só deles, não dependerá de outro. Por mais que alguém ache, mas a cultura do outro ela vai acabar influenciando. Todos nós, os europeus, tiveram influência de vários povos. Porque se imagina que o europeu já nasceu inteligente, nasceu moderno, não. Os europeus há mais ou menos 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, eles eram extremamente selvagens como demais outros. O que deu a possibilidade dos europeus se tornar mais desenvolvido não foi seu isolamento, mas a sua interação com os demais povos da Ásia, da África e assim por diante. Então, um que eu penso e o que é real é essa interação, ela pode ocorrer muito bem. A relação entre os lugares. Em nosso dia a dia e ao longo da vida, frequentamos muitos espaços geográficos diferentes. Em alguns deles, como nossas casas, e nelas nos sentimos à vontade. É em casa que eu me sinto à vontade. Por quê? Porque eu conheço ela com detalhe. Porque ali onde eu passo maior parte do meu tempo, da minha vida, é na minha casa. Entre outros lugares, como locais públicos, ou trabalho e estudo. Nem tanto por isso nos comportamos de acordo com certas regras. Por isso que nos comportamos de acordo com certas regras. Significa o quê? Que a minha casa é uma regra, no local público é outra regra, no trabalho, na escola é outra regra. Então temos aqui. Então a casa, ele é uma regra. No local público, outra regra. Na escola, outra regra. E quem trabalha, outra regra. O espaço público, gente, ele pode ser a rua da sua casa, ele pode ser um espaço alternativo, ele pode ser um shopping, e cada um deles tende a gente se comportar de maneira diferente. Cada ambiente ou cada lugar, a gente se comporta de determinada maneira que aquele local requer. Do que determinado lugar significa ou representa para um é particular, pois depende da percepção individual. Principalmente que eu estou falando da questão da casa. Então, o que seria o lugar? O lugar é um espaço de identidade, vivência e convivência no cotidiano das pessoas. Isso seria o lugar dentro da geografia. As diferentes porções de espaço geográfico constituem nossos espaços de convivência ou de vivência, nos quais conhecemos bem, onde são desenvolvidas relações de amizade, no bairro, na rua, onde moramos, outros lugares de passagem compartilhados por pessoas que transitam por ali, como certas vias ou ruas das cidades. Há lugares sagrados, onde as pessoas praticam suas religiões, como templos, igreja, lugares de trabalho, como empresas, instituições públicas, entre outros exemplos possíveis. Então, são exemplos de diferentes porções de espaço geográfico que a gente chama aqui de lugar. Eu tenho um lugar onde eu desenvolvo minhas amizades, onde eu desenvolvo meu trabalho, onde eu desenvolvo a minha crença. Então, também o lugar ele vai ter um objetivo específico.
É isso que o texto está falando. Então, aqui na rua onde eu moro, as crianças elas vão o quê? É o ambiente, é o local lá onde vão desenvolver suas amizades. O espaço mercantil, qual é o objetivo dele aqui? É da prática de esporte. Então aqui eu vou para quê? Para praticar um esporte. Aí eu tenho o templo da igreja. Então a igreja, qual o objetivo deste lugar? É a minha crença, é a minha religião, é aqui onde eu vou fazer as minhas orações. Então aqui é um lugar específico para isso. Cada lugar tem o que? Seu objetivo. Aqui é um espaço público, né, de alguma autoridade, se eu preciso de algum documento, se é uma autorização e eu tenho necessidade de adentrar esse prédio público, então aqui tem um objetivo, também tem as suas próprias regras. Então cada um tem suas regras. Um mesmo lugar pode ser de trabalho para alguns, de vivência para outros. É igual a Escola Poenes. A Escola Poenes, ela é um lugar de trabalho para mim, tá? E vivência para os alunos. Ou até, simultaneamente, um local de trabalho e vivência, dependendo do profissional. Por exemplo, para mim, ele é o quê? Um local de trabalho e de vivência, porque eu convivo ali 4 horas com os meus alunos. Então, eu trabalho e convivo com eles ali. Ok? Então, chegamos ao fim do nossa aula. Então, próxima aula, a gente vai trabalhar a questão da relação entre os lugares, ok? E também vamos trabalhar também essa questão do local ao global, conexões de múltiplas escalas geográficas, ok? Então, até a próxima aula.